Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, alunos, boa noite, tutores. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda teleaula de rede de computadores. Boa noite, professor João Batista. Boa noite, professor. Mandar um abraço para todo mundo, Perfeitamente. Boa noite aos nossos alunos, aos tutores do interior, né, e aqui do estado, também, aliás, aqui da capital. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa segunda teleaula. Muito bom. Então, participem conosco, mandem suas dúvidas, seus comentários, mandem aqui para o professor JB pelo chat, que a gente vai poder estar respondendo sempre que possível, aí, interagindo com vocês e participando. Um abraço especial a todos os polos que estão aí conosco nessa aula, nessa segunda-feira de bastante estudo, e vamos à aula. Então, vamos conhecer o nosso conteúdo de hoje? Acompanhe comigo. Primeiramente, continuamos no nosso conteúdo de redes computadores e nós vamos falar basicamente dois tópicos. Falar sobre classificações de redes de computadores e também das topologias de redes de computadores. Parece simples e básico, mas é fundamental para o conhecimento que nós vamos aprender durante esse curso. Como objetivo, principalmente nós temos de compreender as principais classificações de redes e também vamos definir e diferenciar as principais topologias de redes, correto? Legal. Então, antes de começar nesse assunto, vou lembrar da aula passada, o que a gente aprendeu, né? O que nós estudamos? Nós falamos basicamente da comunicação. Lembram da imagem aqui, que a gente até citou, o professor João Batista explicou muito bem, que a gente tinha a comunicação por sinal de fumaça, aí foi evoluindo, passou pelo pombo, correio, chegou ao computador, com uma estação de trabalho maior, né, um desktop, depois um laptop, e até quando chegou aos nossos smartphones, celulares, e através das redes sociais. Esse foi um dos itens, né, que nós aprendemos, a evolução da comunicação, o que envolve toda a comunicação, e falamos também das comunicações em redes como eram, lembram? A gente tinha 4 elementos, né, básicos em qualquer comunicação de rede, que estavam os dispositivos, o meio físico, a mensagem e os protocolos, né, as regras, o acordo, o padrão, tudo isso funcionando em rede, né? Esses eram os 4 elementos básicos, independente do porte da rede de computador. E também falamos como esses mesmos elementos funcionavam na topologia, nas redes proprietárias, em que cada tipo de comunicação, cada tipo de comunicação em rede, utilizava um meio físico específico, um protocolo específico, enfim, até as mensagens específicas, como vocês acompanham, né? A gente falou, por exemplo, das redes de computadores, né? Que estavam também com os mesmos 4 elementos, mas para um fim específico. Nós falamos também da redes de telefonia, que também tinha os 4 elementos, e também as redes de broadcast, ou redes de difusão, como por exemplo televisão, enfim. Eram elementos específicos para funcionar essa tecnologia. Entretanto, a comunicação não era ainda convergida, que é a famosa rede convergida, que permitia que todas as tecnologias compartilhassem do mesmo meio físico e passassem diversas informações, como hoje nós temos pelos celulares, pelos smartphones, pelas TVs, enfim. Certo. Mas agora, antes de a gente entrar no nosso assunto especificamente, vamos deixar uma pergunta que a gente vai
vai querer ouvir de vocês ao longo da aula, né, professor? Perfeito, isso é muito bom. Vamos perguntar para vocês irem pensando aí, discutindo. Os celulares de vocês, os smartphones, em que tipo de rede eles se encontram? A gente vai aprender os conceitos aqui ao longo da aula e vocês vão pensando aí, poxa, meu celular está nesse tipo, funciona nessa classificação de rede ou outra, né? Exatamente, quais são, né, os tipos de redes que o celular, né, pode desempenhar, né? Ou seja, que você com o seu celular pode desempenhar. Então seria basicamente essa pergunta, né, professor? E estou aqui no chat aguardando a sua resposta e, logicamente, tirar suas dúvidas. Perfeitamente, obrigado, professor. Então, para começar, vamos fazer uma outra pergunta. O que são redes de computadores? Alguém de vocês aí já pensou sobre isso? O que são? Bom, vamos buscar na literatura, de acordo com Oliver, na sua publicação de 2008, ele fala, né, que é uma rede de computadores, é um conjunto de computadores e dispositivos de conexão interligados, executando protocolos e aplicativos para compartilhar informações através da transferência de dados usando um meio de transmissão. Então, a rede de computador nada mais é do que dispositivos trocando informações entre si através de um meio físico. Lembrem aquela imagem dos quatro elementos para uma comunicação acontecer em rede? Basicamente que está aqui referenciando com a literatura, correto? Bom, e mais ainda, né? Essas redes que a gente deve chamar a atenção agora, elas devem suportar uma grande variedade de aplicações. Quais de vocês aí não estão, quando acessam a internet, não acessam um e-mail, acessam uma página web, acessam um vídeo, enfim, são diversos tipos de aplicações, que a gente vai ouvir bastante essa palavrinha. Aplicações e serviços. Assim como operar em vários tipos diferentes de infraestrutura física. Com isso, há 4 características básicas que as redes precisam abordar para estar à altura das expectativas do usuário. Vamos chamar a atenção aqui. A rede, ela tem que estar sempre voltando para atender as expectativas de quem usa. Se vocês hoje estão aí utilizando a internet, utilizando os computadores, smartphones, vocês esperam um mínimo, correto? É a mesma coisa quando você vai passar por um portão eletrônico, vai apertar o botão e o portão tem que abrir. Ela tem que fazer o mínimo, que é, nesse caso, o portão abrir. Mas para a rede nós temos 4 elementos, que são tolerância a falhas, escalabilidade, né, ou capacidade de crescimento, qualidade de serviço e segurança. Ninguém aqui quer entrar, por exemplo, no seu banco online, fazer uma transação e ter seu dinheiro roubado, correto? Então a segurança é fundamental na comunicação e a gente viu na aula passada alguns elementos externos que atrapalham numa comunicação. Falamos nas comunicações em geral, mas também falamos na comunicação em rede. Certo, professor? Tem esses elementos aqui que são fundamentais e o senhor, o que o senhor acha aí sobre eles? Eu vou complementar o seu conceito, professor, falando o seguinte. Você colocou muito bem que a rede de computadores, uma rede, ela é feita em função do usuário, certo? Então, o que é importante? O importante é que o serviço que você queira, vamos dizer, a seu dispor, ele esteja disponível. Por exemplo, você vai acessar uma página na internet. Olha, o que você quer? Você quer que não perca os dados que você está baixando, eles não se percam de alguma forma, ou seja, você não tenha perda de dados na hora do acesso. O que é isso? Isso aí é tolerância à falha. Você tem uma série de mecanismos dentro da rede que vão evitar isso, tá certo? Então, você tem que ter sempre a ideia de que tudo é feito em torno do início e fim, ou seja, eu quero que o serviço seja, dentro da rede, ele seja executado. Então, uma outra coisa, você vai, por exemplo, no caso, fazer um acesso. Esse acesso começa a demorar muito. O que é isso? É que você tem algum problema de escalabilidade, ou seja, você planejou um link de 10 megabits por segundo, mas não está adiantando, você teria que ter um de 20, um de 30, um de 40. Então, o que é isso? Isso é escalabilidade.
Você tem que planejar isso de modo que você acesse rapidamente, ou seja, tenha acesso rápido à informação que você quer. O terceiro caso é a qualidade de serviço. O que é isso? Alguns serviços na internet, eles têm prioridade. Então, você tem que ter essa prioridade, tá certo? Então, nós vamos, o professor vai chegar aí à frente, você vai ver como funciona isso. Então, essa questão de prioridade na rede é muito importante. Por quê? Porque vai dar condição de alguns serviços que funcionam normalmente sem a prioridade, não funciona, aliás, alguns serviços não funcionariam bem sem a prioridade de serviço, né? Por exemplo, voz e vídeo, no caso. E por último, a segurança. O que é segurança? Segurança é você ter o quê? É você ter os seus dados íntegros, ou seja, ninguém tem acesso a eles, só você, tá certo? Você ter confiabilidade nos dados, ou seja, será que aqueles dados realmente são confiáveis, né? E que você também tenha confidencialidade, ou seja, não tenha os seus dados expostos para todo mundo. Eu acho que ficou claro agora, né, professor? Isso. Mas vamos passar ainda uns esqueminhas que eu acho que ilustra bem para eles, né, professor? Perfeitamente. Vamos agora tratar disso em cada caso, né? Vamos fazer, então, vamos dizer, um enfoque mais específico em cada caso desse que nós conversamos. Pronto. Então, acompanhe com a gente nos desenhos. Bom, nós falamos das quatro premissas, né, da rede. Vamos começar então com a tolerância a falhas, que o professor já explicou bem. Vamos ilustrando aqui. Imaginem duas redes, né, de computadores que elas estão aqui ligadas, né, por diferentes equipamentos, correto? E elas estão saindo para a internet através de 4 equipamentos que promovem isso. Vocês concordam comigo que essas duas redes, elas cada uma tem um caminho inicialmente, né, que seria, por exemplo, este e este, só que depois daqui eles têm mais caminhos a seguir. Por exemplo, vamos chamar esse equipamento aqui de 1 e este equipamento aqui de 2. Eles têm mais... O 1 tem 2 caminhos a seguir. Esse caminho vamos chamar de caminho A e um caminho B, correto? A tolerância a falhas é justamente o quê? Por exemplo, um dispositivo aqui se perdeu. E então eu não tenho mais como chegar na internet. Então, o que ele faz? Ele tem uma rota alternativa, pode passar por um outro dispositivo e assim chegar na internet. Talvez o desenho ficou um pouco poluído aí, mas na prática você ter opções para que a comunicação ocorra efetivamente. Nesse caso, por exemplo, mais de um caminho para sair para a internet. Vocês reparam aqui que o caminho dessa rede de baixo, ela não tem um segundo caminho a seguir. Portanto, caso esse equipamento parasse, a comunicação não aconteceria, correto? Então, resumindo, tolerância a falhas é ter a capacidade de, quando houver falhas, você não ficar offline, vamos chamar assim, ou desconectado, ou então perder a comunicação, ok? Vamos para o próximo. Escalabilidade. O professor João Batista tem um comentário muito interessante sobre isso. A escalabilidade, como ele já falou no início, mas reparem aqui as mesmas duas redes, correto? E em um determinado momento houve a necessidade de adicionar uma terceira rede com mais dispositivos, ok? Então, a escalabilidade é basicamente você ter capacidade de crescer. Aqui a gente tinha N dispositivos e chegou a demanda de mais 3 aqui, por exemplo. Se a gente tivesse uma rede toda travada, uma rede que não fosse possível de ampliar mais, você não ia ter como aumentar os seus dispositivos. Imaginem vocês em casa. Vocês se utilizar uma conexão com fio, aí vocês vão ver, o seu aparelho vai ter uma quantidade limitada de portas. Vamos supor que fossem 4. Vocês ligariam um computador, um laptop, aí depois você comprou mais um laptop, aí tem a sua televisão.
que também liga por cabo. Você já tem as 4 portas ocupadas totalmente. Entretanto, você falou, poxa, meu celular não acessa por cabo, eu preciso ligar um dispositivo de rede sem fio. Só que quando você quer ligar via cabo, pelo cabo, você não tem mais uma porta disponível para isso. Então você comprometeu a sua escalabilidade com equipamento de capacidade reduzida. Então, isso deve ser previsto, pensando em um ambiente corporativo, que hoje as organizações estão, por exemplo, com X usuários, estão com 100 usuários numa empresa. Aí daqui a 1 ano, 2, 5, essa empresa dobra a quantidade de usuários. Se você não tiver essa possibilidade de aumentar, você vai deixar metade dos seus usuários sem conexão, correto? Então, a gente não vai estar atendendo, né, professor? É isso mesmo, professor. Inclusive, essa colocação é muito interessante porque toda a rede começa, gente, com 2, 3 computadores. Então, é muito simples e tudo funciona muito bem, né? De repente, você começa a aumentar e aí os problemas acontecem. Então, veja bem, a escalabilidade, exatamente, ela vai permitir que você cresça mantendo o desempenho da rede. Imagina, como o professor falou, você está em casa, contrata aí um serviço de internet, está tudo muito bem, muito rápido, daqui a pouco você nota que a internet começa a ficar lenta. O que é isso? Alguém mais está usando com você, né? Ou tem outra pessoa com você, ou então seu vizinho está usando, se você não sabe, né? De qualquer maneira, você está o quê? Você está dividindo aquele recurso, e isso é o quê? Isso vai dar um desempenho menor, tá certo? Isso acontece na hora que você aumenta, cresce a rede e não toma as devidas, não faz, né, as medidas de modo que você tenha um desempenho melhor. Então, uma outra coisa também que muita gente, vamos dizer assim, quando começa uma rede, você imagina que você vai fazer uma rede empresarial, ok? Então, chega para você, ó, quantos computadores tem? Está errado isso. Você não tem que saber quantos computadores tem. Você tem que olhar qual é a área. Por quê? Porque hoje pode ter 2 computadores e 3, né? Amanhã pode ter 100. Então você tem que fazer uma infraestrutura para aquela área aguentar até 100 computadores, embora você hoje não use, mas amanhã você vai usar. Então essa é a ideia da escalabilidade, ok? Ficou claro, professor? Perfeito, professor. Vamos para o próximo, então? Qualidade de serviço. O professor João Batista já explicou bem até logo anteriormente, mas vamos aqui, por exemplo, quantos de vocês aqui já podem ter utilizado, por exemplo, VoIP, né? Telefonia de voz sobre IP. Aqui a gente está no desenho com três telefones, né? Como estão conectados na rede de telefonia IP. Imaginem vocês fazendo uma ligação e aí vocês começam a ouvir a voz picotada, ou então começa a ficar uma voz metalizada, fica incompreensível a conversa, ou então estavam fazendo uma conversa por vídeo, por um Skype ou por um Google Hangout. Você está usando e aí a imagem fica quadriculada, ou então ela se perde, fica atrasada. Isso tudo tem a ver com qualidade de serviço. Se ao mesmo tempo que você está fazendo essa transmissão, vamos usar o exemplo da videochamada por exemplo, pelo Google Hangout. Aí você está fazendo essa videochamada e enquanto está fazendo, a comunicação ela começa a falhar. Isso é porque a sua rede ela acaba não tendo uma banda suficiente para transmitir essa informação como um todo. Então você acaba tendo prejuízo na sua comunicação. Então, o que a gente faz, por exemplo, em redes corporativas, né, administradas e tudo mais? Você priorizar que tipo de comunicação vai ter preferência perante as demais. Por exemplo, se você trabalha com telefonia IP e aí você está fazendo uma ligação telefônica e ela se perde, né, você está rompendo uma comunicação entre 2 canais aí. E se tem alguém fazendo download, por exemplo, de um vídeo ou algo parecido? Então isso daí pode prejudicar a comunicação de vocês. Você vai ter alguém consumindo muito mais, né, dados na sua rede do que o permite, né, e você prejudica então a sua comunicação de telefonia, correto?
Então aí vamos voltar aqui no exemplo, no desenho. A gente falou dos telefones, né, que estavam aí fazendo comunicação e tinha alguém acessando, por exemplo, páginas web. Está vendo, por exemplo, um portal de notícias e por aí vai. Então, nesse caso, a conversa de telefonia, ela deve ter prioridade. Por quê? Se a conversa atrasar, por exemplo, aí 10 segundos, você perde a comunicação. Só que se a página demorar um pouquinho a mais para carregar, não vai ser tão impactante assim, correto? E por final aqui dos elementos, vamos falar da segurança. Bom, a segurança, como o professor também já explicou, você tem que garantir os princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade, correto? Quando você acessar a informação, elas têm que estar disponível para vocês, elas têm que estar íntegra, tem que estar exatamente aquilo, e tem que estar confidencial. E no exemplo aqui que a gente mostra, né, é alguém tentando fazer um acesso em um dispositivo e aí ele pede um usuário e uma senha, né? Isso já é um dos passos para a segurança, ou seja, uma medida de segurança para apoiar aí que a comunicação ela ocorra de forma a ser completa e que seja compreendida por todo mundo, ok? Professor, sim? Eu gostaria de complementar esse conceito, porque acho importante essa questão da segurança, de um conceito chamado AA, né? São 3 A's. Né? O conceito de A seria autenticação, autorização e auditoria. O que é isso? Isso é a base da segurança em uma rede. Então você imagina o seguinte, tá? O que é autenticação? Autenticação é quem é você. Né? Ou seja, você para entrar na rede, como o professor falou, precisa do quê? De um usuário e uma senha. Então a primeira coisa é você ter um usuário e uma senha, ou então um cartão inteligente, né? Um token, alguma coisa que vai lhe identificar. Segundo, você entrou na rede, tem o quê? Eu preciso de autorização. O que é autorização? Autorização é o que você pode fazer depois de entrar na rede. Eu posso fazer o quê? Eu posso acessar uma pasta, posso acessar um computador, né? Posso acessar um serviço qualquer, mas isso, veja bem, depois que você entrou na rede, que você foi autenticado. E no final, a auditoria, o que é? A auditoria é o que você fez, é o seu histórico, que isso fica gravado, isso depois vai fazer. Imagina o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil para você memorizar o que é autenticação, autorização e auditoria. Imagina que você vai fazer uma viagem de avião. Onde estão esses 3 elementos, então, professor? Né? Eu vou viajar de avião, então, os 3 elementos. Onde está a autenticação, a autorização e a auditoria? Então, a autenticação é quando você vai fazer o check-in. Perfeito. Você tem que mostrar sua identidade, CPF, né? E tal. Segundo, depois, você vai, então, a autorização. É onde você vai sentar no avião. Eu posso ir para onde? Para a primeira classe? Bom, não sei. Se você estiver autorizado, você vai para a primeira classe. Se não, você vai lá para a classe econômica. Né? Então, isso aí é autorização. Né? O que você pode fazer dentro do avião. E depois, no final, é o seu bilhetinho que você, então, quer auditoria. É o que você fez, está registrado, que você fez aquela viagem. Né? Acho que ficou bem claro, né? Perfeito, professor. Obrigado. Vamos lá. Bom, então, conhecendo agora o que são as redes de computadores, nós vamos classificá-las, ok? As redes de computadores, elas têm algumas classificações, mas na nossa aula aqui, na nossa conversa, nós vamos trabalhar basicamente com 4, que seriam elas: as redes que vamos falar pela sigla PAN, que seria Personal Area Network, ou rede pessoal. LAN, vocês já devem ter ouvido falar muito de LAN House, por exemplo, que chama-se Local Area Network, ou rede local. MAN, que seria Metropolitan Area Network, ou rede metropolitana. E WAN, que seria a Wide Area Network, ou seja, rede de longa distância. Vamos conhecer cada uma? Primeiramente, a PAN, Personal Area Network. São redes de curta distância centradas no indivíduo, usadas para concentrar periféricos e estabelecer seções de transferência de dados entre dispositivos.
Aqui um exemplo está um laptop com um fone, com um mouse, com um computador, com uma câmera, toda sem fio, ou seja, tudo em torno ali daquele dispositivo. É claro que tem formas de se estabelecer essa conexão, mas aí na rede tipo PAN, ela é centrada aí nessa comunicação entre esse dispositivo e aqueles periféricos em torno. Vamos conhecer então agora a LAN, a rede local, que a gente ouve tanto falar, vamos saber o conceito. LAN, Local Area Network, é uma rede individual, geralmente ela se espalha por uma única área geográfica, fornecendo serviços e aplicações a pessoas dentro de uma estrutura organizacional comum, tal como um único negócio, campus ou região. Esse tipo de rede é chamado de rede local, ou a LAN, que é geralmente administrada por uma única organização. O controle administrativo que rege as políticas de segurança e o controle de acesso são executados no nível de rede. Vamos a conhecer através da imagem. A LAN, por exemplo, nós temos alguns dispositivos que são servidores, servidor de antivírus, por exemplo, um acesso à internet, um ponto de acesso sem fio, que estão todas aí administradas num único local, correto? Com políticas locais de acesso, uma área geográfica relativamente menor do que as que a gente vai ver mais na frente, certo, professor? Perfeito, professor. Exatamente. É interessante também colocar que a LAN vai ser exatamente o seu ambiente de trabalho. O ambiente do técnico, você como técnico, você vai trabalhar numa LAN. Numa empresa, você vai ter o quê? O seu cenário será sempre uma LAN, ou seja, você vai fazer a conexão na rede através de cabo, né? Você lembra que o cabo é através de qual é mesmo meio físico? Cobre, acertou, muito bem. É cobre, certo? Você vai ter um meio físico cobre, ou vai fazer o acesso através de Wi-Fi. O que é Wi-Fi? Qual é mesmo meio físico? Onda de rádio, ondas eletromagnéticas, tá certo? Lembrou? Muito bem. Então, esse vai ser o seu ambiente. Quer dizer, você então, quando for para uma empresa, você vai encontrar uma LAN, uma rede local, onde você vai ter a sua conexão ou através de Wi-Fi, sem fio, no caso, ou através de cabeamento, que você vai acessar a internet para fazer os seus programas e aplicativos. Ok, professor? Obrigado. Vamos então para o próximo. MAN, rede metropolitana. Metropolitana. Abrange uma região com dimensões bem maiores do que a das LANs, das redes locais. Normalmente, um campus e uma universidade, por exemplo, a instalação de uma fábrica e seus escritórios, ou até uma cidade inteira. Suas taxas de transmissão são inferiores e apresentam taxas de erros mais elevadas, quando comparadas à rede local. Isso porque eles utilizam meios físicos com cobertura de distâncias muito maiores, certo? E a rede metropolitana, por exemplo, mostra que, a gente falando a rede metropolitana como um todo, nós temos uma empresa de TV a cabo, com uma central telefônica, com uma telefonia pública, uma estação de TV, tudo isso, e uma rede local, inclusive, por exemplo, a sua casa, tudo isso se comunicando, correto? Então a rede metropolitana, se a gente pensar como é hoje, imaginem vocês têm um provedor de acesso em casa que atende na sua casa, mas atende o vizinho, atende no bairro próximo, enfim, tudo isso daí compõe uma rede metropolitana, correto? E por final agora, nós vamos falar da WAN, da rede de longa distância. As redes são redes que conectam LANs em locais separados geograficamente, e eles são chamados de redes de longa distância, ou WANs. A organização mantém todas as políticas e a administração das LANs em todos os pontos finais da conexão, e as WANs, utilizam dispositivos de redes projetados especificamente para fazer as interconexões entre as LANs. Por causa da importância desses dispositivos à rede, configurar, instalar e manter esses dispositivos são essenciais à função de uma rede, de uma organização, correto? Então, esses equipamentos específicos aí, eles precisam ter muita atenção, serem configurados adequadamente, porque é a comunicação acontecendo
de maneira geral ali para várias LANs estarem interconectando e se falando entre si, correto? Vamos ao desenho. A gente tem aqui, por exemplo, uma rede local. Vamos imaginar o Instituto Federal de Rondônia. E aí a gente tem aqui o campus Porto Velho, correto? E tem um campus no interior do estado, vamos dizer Colorado do Oeste. Eles se comunicam, essas duas LANs estão acessando os mesmos sistemas, os mesmos equipamentos, trocando informações entre si e formando então aí uma LAN, uma rede de longa distância, de forma com que a informação aconteça aí e que esteja tudo interligado como se estivessem praticamente num mesmo ambiente, né, professor? Isso, professor. No caso, a rede de longa distância tem também uma característica muito importante. Por exemplo, que você tem que considerar que à medida que você se afasta, né, você vai se afastando, os problemas vão aumentando. Por quê? Porque essa conectividade ela fica mais difícil e, por conseguinte, mais cara também. Então, o que vai ocorrer? Quando você está se conectando dentro da rede local, praticamente você não tem custo, porque a rede local é feita, né, o cabeamento interno, a infraestrutura da própria empresa. À medida que você sai para a MAN, por exemplo, né, uma metropolitana, você já vai usar uma operadora. E a longa distância também. E o que acontece? A partir daí, a partir da MAN, você já não tem, você técnico, né, não vai ter mais o controle da rede. Esse controle daí para frente passa agora a ser da operadora, quer dizer, tanto na questão, vamos dizer, das soluções de conectividade, para você ligar os filiais e tudo mais, como também a questão de custo, porque você não manda mais no custo, quem manda no custo vai ser a operadora. Então, esse conceito você deve ter em mente, ok? Muito bom. E aí, então, a gente chega a um quinto tipo, né, de rede, uma quinta classificação que é muito comum para vocês, internet ou internet work. Acompanhe comigo no desenho, que aí vocês vão conhecer o que é isso. Basicamente, LANs, né, que a gente está falando aqui, conectando-se com dispositivos específicos, por exemplo, formando várias WANs, correto? E, às vezes, também, por exemplo, vamos dizer que isso aqui tudo formasse comunicação de uma MAN, enfim. Então, a internet é o quê? Internet Work, rede interconectada. Muito simples, não é? Só que não é tão fácil quanto parece. A rede interconectada tem diversos protocolos, tem diversos meios físicos, como a gente falou na aula passada, que uma comunicação de um ponto A a um ponto B pode passar por diversos locais e diversos meios físicos. Então isso é muito interessante. Então conhecemos aí também que é uma Internet Work, ou a internet, ok? Vamos continuar? Vamos falar sobre as topologias de redes físicas. As topologias também existem algumas, né? Nós vamos nos concentrar aqui em algumas em específico que vão ter os conceitos para a gente trabalhar aqui para frente, correto? Vamos falar basicamente que as topologias são os equipamentos ligados em rede, né, para trocar informações entre si. Elas necessitam de meios físicos que os conectem. Um cabo de algum material ou o próprio ar, no caso de rede sem fio. Daí surge o conceito das topologias, que podem ser ponto a ponto, de barramento, em estrela, em anel e mista. Falando da ponto a ponto, é a topologia mais simples que pode acontecer. É uma topologia que liga dois dispositivos diretamente, ponto a ponto. A comunicação sai de um ponto A a um ponto B, estão ligados diretamente. Então aí, acompanhando o desenho, né, toda a comunicação ela está ocorrendo diretamente. A transmissão, ela utiliza um meio físico, né, um meio de transmissão que estabelecem a comunicação. Então, muito simples. Dois dispositivos ligados diretamente. Vantagem, é simples, não necessita de outros equipamentos, isso, claro, dependendo da tecnologia utilizada, correto? A largura de banda é limitada por cada equipamento. Como desvantagem, ela não expande e se um dispositivo parar,
não há nenhuma comunicação, ok? Então, ponto a ponto, muito simples. Vamos para outra? Topologia em barramento. O que é isso? Nessa topologia, todos os dispositivos conectam-se ao mesmo meio de transmissão. Cada equipamento possui um único endereço que o identificará na rede. Quando um dispositivo realiza uma transmissão, todos os demais, eles escutam a transmissão. E o dispositivo para o qual é endereçada a comunicação recebe a informação e interpreta. E todos os demais o ignoram. Em resumo, quando é uma transmissão de barramento, é como se fosse um broadcast. Quando algum equipamento está transmitindo, todos os demais vão escutar e quando fala, opa, essa informação vem para mim, eu devo pegar e vou interpretar. Os demais vão simplesmente ignorar. Acompanhe aqui comigo na imagem, né? Por exemplo, se a gente está falando aqui, esse dispositivo começa a mandar a informação para este daqui, a comunicação vai passar por todo o meio físico, só que todos vão poder ouvir. Esse vai ouvir, só que só quem vai pegar a informação e interpretar é esse dispositivo. Como vantagem, a topologia de barramento tem baixo custo e a falha de um dispositivo não interrompe toda a comunicação. Como desvantagem, somente uma transmissão por vez, normalmente a largura de banda é baixa e é inseguro. A transmissão ocorre em broadcast para todos os dispositivos. Vocês também já imaginaram, né? Se eu estou transmitindo e todo mundo está ouvindo, quer dizer que a minha informação ali está tendo uma falha de segurança. Ou seja, alguém pode pegar mesmo que a informação não é endereçada a ela, correto? Vamos para a próxima? Estrela. Bom, nessa topologia todos os dispositivos conectam-se a um ponto central da rede. Um hub ou um switch, por exemplo. São dois dispositivos que a gente vai falar mais para frente. Cada equipamento possui um único endereço, assim como na barramento, que o identificará na rede. Utilizando um switch, né, quando um dispositivo realiza uma transmissão, ela pode fazê-la diretamente para o seu destinatário e todas as demais não escutam a transmissão. Caso seja um hub, por exemplo, ocorre o mesmo que a topologia em barramento. A gente vai ver nas aulas posteriores mais sobre esses equipamentos, mas eles basicamente fazem o quê? O switch permite você fechar uma conexão, por isso switch interruptor, diretamente com um dispositivo específico. Então você tem como se fosse um ponto a ponto entre dois dispositivos. No caso de um hub, ele está simplesmente simulando um ambiente de barramento, ou seja, você manda a comunicação, mesmo que a topologia seja em estrela, todos vão ouvir. Vamos só ver no desenho aqui. Em estrela, por exemplo, aqui a gente tem todo mundo se conectando a um dispositivo central e esse dispositivo ele vai tratar de fazer o chaveamento, vamos dizer, no caso se for um switch, entre os dispositivos que estão se comunicando. Se fosse um hub, todo mundo iria ouvir essa comunicação que estaria acontecendo, como é na topologia de barramento. Essa topologia, vamos às vantagens e desvantagens. Ela permite comunicações simultâneas, ela tem melhor identificação de problemas. Caso aconteça algum problema físico, por exemplo, você consegue separar qual parte da rede está acontecendo o problema e então você tem como identificar mais rápido, né, essa falha. E permite escalabilidade, ou seja, você pode ligar um outro dispositivo. Como desvantagem é um elemento concentrador. E aí, professor, esse elemento concentrador, ele pode, se ele falhar, para tudo, correto? Para a rede inteira, para a rede inteira. Rapidamente, professor, só para complementar esse conceito de topologia estrela, a topologia estrela tem uma característica muito importante, que é exatamente ela, você consegue captar, ela capta o concentrador, ele capta, no caso, o chaveador capta o pacote, identifica para onde vai e faz então a transmissão diretamente para aquela porta que existe, né? Então, isso é muito importante porque é um dispositivo inteligente na rede, ok? Muito bom. E aí agora a gente vai para a topologia em anel, que a gente vai ver que tem algumas características de cada um ali e que
também tem suas vantagens e desvantagens. Acompanhe. Topologia em anel, todos os dispositivos se conectam formando um circuito fechado, por isso o nome de anel. Cada equipamento recebe e transmite dados em qualquer direção para o alcance do seu destino. Olha a imagem. Basicamente, um anel, né? Que é no caso um círculo, todos os dispositivos conectados uns aos outros, e a conexão, a comunicação, ela pode acontecer tanto num sentido quanto em outro sentido. Vamos conhecer aqui as vantagens e desvantagens. A comunicação bidirecional, ou seja, se romper ali um pedaço do anel, a comunicação pode voltar pelo sentido ao contrário e conseguir ainda ser realizada. A performance não é afetada com o aumento de dispositivos. Como desvantagem, temos os protocolos de comunicação, são mais complexos e têm dificuldade de escalabilidade. Isso porque a escalabilidade ela tem que permitir, como a gente falou, expandir, né? Então, se você abrir um anel para colocar mais dispositivo e fechar, o protocolo ele tem que estar próprio para isso, enfim. E a gente falou no início nessa parte, né, dos tipos de rede, que na classificação das redes, que tinha também a topologia mista, né? A topologia mista não é nada mais, nada menos que o quê? A mistura desses daí. Ora você tem uma topologia em anel, ora em barramento, ora em estrela e por aí vai. Então por isso que ela é mista, correto? E como a gente já está finalizando a nossa aula, nós vamos falar da pergunta que a gente fez no início, professor. Vamos deixar quando voltar aí do intervalo e a gente discute esse tema, correto? Perfeitamente. Então, alunos, vamos aí, se reúnam, façam atividades. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, como foram os exercícios? Conseguiram fazer? Fácil, difícil? Vamos participando, conversa aqui com o professor João Batista pelo chat que a gente vai estar interagindo aí. Vocês devem ter percebido, né? A questão 4 foi praticamente igual ao que a gente falou no início da aula, não foi? Professor, acho que a gente chamou a atenção deles aí para que eles pudessem ficar atentos durante a aula para responder um exercício. Acho que pegamos, né? Exatamente. Então, gente, vamos participar. Eu quero, inclusive, professor, colocar aqui e parabenizar o Polo de Espigão, né, que tem participado realmente, um dos poucos polos que tem participado. Então, eu chamo a atenção de que os polos participem mais, né? Essa interação é muito importante para que a gente tire as dúvidas exatamente e coloquem para vocês esses conhecimentos, né, muito importantes para a formação dos alunos. Professor? Legal, então, obrigado pela participação de vocês. Vamos para a primeira questão, então? Vamos lá. Questão 1. Quais as características básicas que as redes de computadores devem ter para estar à altura das expectativas dos usuários? Professor, se eu não me engano, teve alguém que respondeu aí que foi perfeito, né? Sim, exatamente. Foi questão 1, quem respondeu foi o Polo de Espigão. A Jusce respondeu o seguinte, a resposta dela foi tolerância a falhas, escalabilidade, qualidade de serviços e segurança. Ou seja, exatamente a resposta. Meus parabéns, Jusce. A resposta está correta. Parabéns, mas vamos desenvolver cada item novamente para ficar frisado quais são esses elementos, esses 4 elementos que estão aí para suprir as expectativas dos usuários. Vamos começar pela tolerância a falhas. Como a gente já falou, né? A capacidade de, quando tiver algum problema, esse problema ser contornado e que a comunicação continue acontecendo, correto? Então,
tolerância a falhas, um dos elementos, quando cair algum ponto da rede, que continue funcionando. Imaginem vocês acessando a internet e o seu provedor só tem um ponto de saída para a internet, certo? Se ele cair esse ponto dele, da onde ele contrata, né, a passagem do meio físico e tal, se parar de funcionar por algum motivo, queda de energia, raio, etc., que continue funcionando, ok? O segundo item, escalabilidade, capacidade de crescer, correto? Então, caso a gente tenha demanda quanto usuários de ampliar aí a nossa estrutura de rede, que ela seja possível que isso seja feito. Então, muito importante a escalabilidade. A qualidade de serviço, talvez a gente não falou aqui, mas vocês devem ter já visto essa sigla em alguns momentos através de uma sigla, QoS, Quality of Service, em inglês, né? Qualidade de serviço de forma que a gente possa priorizar uma comunicação perante a outra. Como a gente falou no exemplo, uma videochamada. Caso ela sofra alguma sobrecarga assim, na rede como um todo, a transmissão de vídeo ela tem que ser priorizada. Porque se você perder 10 segundos de uma comunicação em vídeo, você perde parte da comunicação. Se, por exemplo, uma página web demorar 10 segundos a mais para carregar, a informação ela é carregada, você tem a informação, só que ela demora um pouquinho a mais. A comunicação acontece. E, por final, a segurança. Que, então, a gente ter condições aí de fazer essa comunicação, que ela ocorra de forma segura, que ela tenha confidencialidade, integridade, disponibilidade, como o professor falou também, que tem auditoria, né, professor, que tenha elementos aí, princípios de segurança para que você possa, que essa comunicação ocorra e que ela possa tá sendo feita aí de forma só para você, se for o caso, enfim. Então, segurança é um dos elementos. Então, parabéns pela participação. Professor, o senhor quer complementar? Sim, eu queria fazer, professor, reforçar esse conceito da qualidade de serviço. Porque a gente fala em qualidade de serviço, prioridade, mas às vezes fica um pouco vago. O que você pode, então, visualizar para entender o que é qualidade de serviço dentro da rede? Você imagina o seguinte, imagina que você está no trânsito, ok? Então você tem um engarrafamento com vários carros e de repente aparece uma ambulância com a sirene ligada. O que acontece? Bom, o que vai acontecer é que os outros carros vão dar prioridade para a ambulância, por quê? Porque tem alguma emergência, ou seja, ela tem que chegar rápido ao hospital. Então, na rede acontece a mesma coisa. Um pacote de áudio e de vídeo, ele tem prioridade, ele passa na frente dos outros pacotes, exatamente para você não ter essa questão de atraso, o que para o vídeo, para o áudio, é realmente muito ruim. No caso, você tem um problema com dificuldade de ouvir, de ver, né, vai congelar a imagem. Então, essa é a ideia do que acontece numa via, né, onde você tem a passagem de vários carros e a ambulância, é exatamente o que acontece na rede, né? Você pode fazer essa ideia, né, e para entender melhor como acontece isso. Ok, professor? Legal, professor. Bom, então estão aí explicados os elementos que são aí necessários para atender as expectativas do usuário, correto? Vamos para a questão 2? Questão 2. O que é necessário em uma rede de computadores para que, em caso de queda de um link ou falha em um dispositivo, não haja interrupção de serviços ou perda de dados do usuário? Professor, essa daí também tivemos participação, né? Tivemos participação mais uma vez de Espigão, meus parabéns, Espigão, para a Jusce, né? Jusce, você realmente, a Jusce está... a resposta da Jusce foi a seguinte: é necessário ter tolerância à falha, onde conexões redundantes irão permitir caminhos alternativos de um dispositivo ou se um link falhar. Está perfeito, Jusce, exatamente, a resposta é exatamente isso. Numa rede, o que vai acontecer? Como o professor falou, você
A tolerância à falha, ela está exatamente em cima dos dispositivos de rede, okay? Porque, na realidade, para o usuário, isso aí é completamente transparente. O que eu quero? Eu quero que, quando eu acesso a minha página, ela chegue rápido. Quando eu quiser falar ou ver um vídeo, o vídeo chegue perfeito, sem congelamento, sem problema de áudio, né? Então, isso é o que o usuário quer. Ele não sabe o que ocorre nesse intervalo. Esse intervalo são os dispositivos de rede que trabalham de modo que você tenha esse serviço à disposição. Se você não tem a tolerância à falha, ou seja, você não tem caminhos alternativos, vai ocorrer exatamente isso que você falou, entendeu? Então, a sua resposta está correta, meus parabéns. Parabéns, Josi, mais uma vez. Obrigado pela participação. Vale chamar a atenção também que, além de caminhos alternativos, a gente algumas vezes vai precisar também de dispositivos, não sobressalentes, mas dispositivos que estão funcionando em paralelo, de forma que, se cair um meio, ele também, o outro, possa assumir aquela comunicação. Então aí a gente garante a disponibilidade da informação e a gente garante que a comunicação ela esteja acontecendo de uma forma íntegra e de forma que ela ocorra de fato, não seja interrompida, e aí colocar por tudo abaixo. Imaginem isso daí acontecendo numa grande empresa de vendas online. Imagina se ela fica 10 minutos fora do ar. Para a gente ficar sem internet em casa 10 minutos, 1 hora, às vezes um dia, é tolerável. Mas para uma grande empresa que vende alguns milhares de reais por hora, será que isso é tolerável? A gente tem que sempre pensar nisso, né? Até onde que vai a expectativa do usuário, correto? Então vamos lá para a terceira questão. Terceira questão. Conceitue qualidade de serviço, QoS, a gente já deu uma dica aqui agora, né, professor? Em uma rede de computadores e destaque quais os tipos de dados que devem ter maior prioridade na rede. Bom, a qualidade de serviço, a gente está batendo muito na tecla aqui. Por quê? A gente tem que estar sempre atendendo às expectativas de nossos usuários, das nossas demandas, e a qualidade de serviço vai ser um dos itens mais uns itens principais aí para que essa comunicação aconteça efetivamente. Então, vamos conhecer aqui de acordo com a nossa linha de resposta aqui. A qualidade de serviço, ela assegura que as prioridades sejam correspondentes ao tipo de comunicação e sua importância para a organização. Fluxos ou streaming de voz e de vídeo, por exemplo, são situações, que são tipos de conexões aí que nós podemos exemplificar para trazer para o conceito de qualidade de serviço. Então, vamos estar sempre lembrando de que isso tem que ser prioridade. O que tem que ser prioridade? Tem que estar na prioridade, e o exemplo que o professor deu da ambulância, por exemplo, que a emergência ali precisa passar, ela tem que passar, certo? E os outros têm que dar espaço. Professor, eu gosto de um exemplo que eu conheci lá de onde eu venho, né, que tem uma grande siderurgia, né, uma empresa que trabalha com produção de aço, ou seja, é metal derretido a milhares de graus Celsius. Imagina só se isso aí aconteceu algum acidente. E a rede de sensores, né, que era através de uma rede de dados, ela acontecia da seguinte forma: os sensores das caldeiras que derretiam o aço, elas tinham prioridade sobre toda e qualquer comunicação naquela rede. Ah, mas eu estou fazendo uma ligação telefônica, eu vou prejudicar minha comunicação? Sim, vai prejudicar. Por quê? Qual era o impacto, por exemplo, de um sensor atrasar na entrega de uma informação? O impacto era, imaginem só, a temperatura de funcionamento vou chutar um valor aqui, 5.000 graus Celsius. E aí essa temperatura começou a elevar, foi para 5.050 e 100 e por aí vai. Aí o sensor de temperatura tem que chegar e falar assim, olha, o ponto crítico é 5.500, passou disso, corre risco de explosão. E imagina só acontecer uma explosão dentro de uma indústria, né?
iria ter fatalidades, iriam ter diversos problemas. Então, por isso que um sensor, né, de temperatura teve, então, a prioridade na comunicação perante até ligações telefônicas, a transmissões diversas que sejam. É claro que existia um tratamento todo especial para essa rede, ela não era uma rede simples, não era uma rede parecida com o que a gente vê em empresas, vamos chamar assim, normais, empresas convencionais aí que estão na internet e tudo. Mas é um exemplo de como a prioridade ela deve ser aplicada. Se a temperatura passasse, chegasse em 5 segundos, aumentasse a temperatura e ninguém tomasse uma ação, uma fatalidade poderia acontecer, correto? Então é interessante, às vezes a gente traz um exemplo drástico, né? Mas é importante, correto? E também esses exemplos onde você sai fora da rede, mas que tem em comum, né? Ou seja, o que acontece fora do ambiente de rede, mas que tem muito em comum com o que ocorre dentro da rede. Isso é importante. Então, pessoal, é isso. Vamos para a próxima questão? Acompanhem comigo. Questão 4, a que a gente deu a dica lá no início da aula. E aí, a gente pode falar bastante, né? Que vocês, aposto que todos aí já prestaram atenção e então puderam responder facinho. Bom, suponha que você está em Porto Velho. A sua empresa, na sua empresa, em frente ao seu computador, e necessita enviar um arquivo que se encontra em seu smartphone para um cliente em Rio Branco. Você estabelece uma conexão com seu computador através de Bluetooth e envia o arquivo. A partir do seu computador pessoal, você acessa a internet e envia o arquivo por e-mail para o cliente. Faça uma lista dos tipos de rede em que o seu arquivo trafegou. Então, pensem aí, o telefone de vocês fazendo primeiro uma comunicação com o computador de vocês, transmitindo um arquivo. Depois dessa transmissão do arquivo, você pode acessar a internet, enviar por e-mail e chegar até lá no cliente em Rio Branco. Professor, pode explicar essa para mim, por favor? Temos aqui, professor, lá de Espigão mais uma vez, só que o Fábio, né? Aliás, essa questão 4 é do André, né? O André diz o seguinte, que o arquivo trafegou por rede pessoal PAN e pela rede longa distância WAN. Está correto, André, só que você esqueceu que tem mais algumas redes aí nesse meio, né? Porque, veja bem, você colocou muito bem que a primeira rede é a rede pessoal, ou seja, a rede que conecta o seu smartphone ao computador. Isso é uma rede pessoal, uma PAN, ok? Do seu computador, você tem uma rede local, certo? Então, o seu computador, a sua mensagem vai trafegar na rede local e vai para a operadora, ok? Vai para a operadora que você vai fazer a sua conexão lá, no caso, para Rio Branco. Essa conexão entre a sua rede local e a operadora vai percorrer a cidade até a operadora. O que é isso? É uma MAN, é uma rede metropolitana, ok? Então, ela vai ocorrer da onde? Do computador até o armário da operadora, né? E vai, no caso, rodar a cidade até a operadora. Da operadora para lá, aí você entra na WAN, certo? A operadora de Porto Velho se comunica com a operadora de Rio Branco. Então você está numa rede de longa distância, na WAN, tá certo? E depois de lá, volta então para redes normais que vai ocorrer até chegar no usuário final do computador. Mas você colocou bem, faltou somente as duas redes que estão nesse meio termo, que seria a MAN, né, e também a rede local. Ok, professor? Perfeito. Então, a explicação do professor JB foi bem didática, bem passo a passo, e parabéns pela participação e pela resposta. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho mais. E o legal também, vamos só falar um pouquinho mais de PAN, de rede pessoal. A rede pessoal não é somente, por exemplo, entre o celular e o computador mandando um arquivo. Imaginem um
mouse Bluetooth, por exemplo, ali também se estabelece uma rede pessoal. Ou então, de um celular para o outro. Às vezes você vai ligar no celular com um fone de ouvido para fazer com fone, microfone aí. Então, você está tendo essa comunicação entre esses dois dispositivos, também uma rede pessoal. Então, a rede pessoal tem essa característica de ligar esses dispositivos, essas concentrações aí. E existe uma curiosidade muito interessante sobre o nome, né, Bluetooth, que trata de... Eu posso estar enganado com a região, né, mas se eu não me engano foi na antiga Escandinávia, posso estar enganado, agora eu não me lembro de cabeça, que existia um rei que ele unificou o cristianismo nessa região. E uma característica desse rei era de ter dente azul. O dente era tão podre, que é assim que eles falam, chegava a ser azulado. Então, como ele teve essa intenção, né, de unificar o cristianismo, e aí ele pôde trazer todo mundo para uma única crença, enfim. E aí trouxeram essa história, né, do Bluetooth, desse rei, que tinha um apelido de dente azul, correto, para a tecnologia, que é o quê? Uma tecnologia que unifica diversos dispositivos. Tanto que você vê hoje celular com Bluetooth, mouse, teclado, enfim, computador, são tantos dispositivos com Bluetooth, você vê hoje até aparelhos que medem pressão arterial, já na medicina, e por aí vai. Então, pesquisem um pouquinho mais sobre a história da tecnologia. Eu posso ter me equivocado aqui, mas vocês vão ver que está dentro dessa ideia da unificação em torno de algo. No nosso caso aqui, a tecnologia, correto? Vamos então para a nossa última questão. Questão 5. Qual é a topologia física que permite comunicações simultâneas, que apresenta facilidade de detecção de problemas na rede e tem ótima escalabilidade? Professor João Batista, teve alguém que participou nessa também. Perfeito, o senhor me falou teve. mais cedo. E para variar, professor, ela é de Espigão. Muito né? bem, Espigão. Parabéns Espigão, e obrigado por participar. Quem respondeu foi o Fábio. E o Fábio, a resposta dele é a seguinte: a topologia é a topologia estrela. Está absolutamente correto, Fábio. Primeiro porque a estrela permite escalabilidade, né? Ela permite escalabilidade da seguinte forma: à medida que você aumenta o número de computadores, né, você pode então ampliar a sua rede. O que é importante na estrela é você ter essa consciência em termos da quantidade, né, essa distribuição. Porque à medida que você vai aumentando a rede, você vai precisar de mais equipamentos. Esses equipamentos, então, a estrela dá condição de você fazer um crescimento, vamos dizer, racional da rede. Né? Isso colocando mais equipamentos, adicionando mais equipamentos de comutação. Né? E depois a parte também, que seria, no caso, além da escalabilidade, a detecção de problemas. No caso da rede, no caso da estrela, você tem cada equipamento, ele sinaliza quando está ativo na rede. Então é fácil você, por exemplo, detectar quando há algum problema em alguma porta ou um problema de comunicação. Por quê? É só você ver no equipamento, ele vai sinalizar e você retira aquele equipamento. A vantagem qual é também? Se você tiver algum problema de porta, algum equipamento deu algum problema, a rede não para. Ela continua funcionando normalmente, mesmo, né, que o equipamento ou então uma linha de comunicação caia. Né? Então, mais uma vez, parabéns ao pessoal de Espigão pela interatividade. Muito importante. Professor? Legal. Muito bem, parabéns e obrigado pela participação. E uma coisa interessante também, que o professor já comentou, a gente está falando da topologia em estrela e ela permite aí a escalabilidade, a detecção de falha, enfim. Tudo isso é para quê? Ter condições de atender o nosso usuário. A gente tem que ter essa qualidade de serviço para ser atendida aí. Imagina se uma linha de comunicação cai e para todo mundo. Você está parando um usuário, a insatisfação está em torno de um ponto, correto?
Se você tivesse numa outra topologia, como por exemplo abarramento, poderia parar aquele ali, mas também, dependendo, poderia parar mais de um, correto? Se fosse, por exemplo, num ponto a ponto, um parou toda a comunicação, não há comunicação. Então você prejudicou a qualidade de serviço. Se fosse na topologia em anel, você já estaria mais resguardado. Você parou um ponto que a comunicação seguia num fluxo, entretanto esse ponto parou de funcionar, mas a comunicação pode seguir no fluxo ao contrário. Só que existem todos os prós e contras das topologias. Por exemplo, nesse exemplo do anel, que a gente citou, parece ser muito simples assim e tal, implementar. Só que essa comunicação, ela se torna cara, porque você tem que ter um meio físico para ir num sentido, mas tem que ter um outro também para voltar no sentido oposto. Não é simplesmente como a gente empurrar para um lado ou empurrar para um outro. Existem equipamentos específicos para isso, existem tecnologias e protocolos específicos. Algumas vezes o protocolo, por ele ser aberto, ele pode funcionar com vários equipamentos, mas alguns fabricantes implementam um protocolo próprio, e aí você tem um conjunto de dispositivos que não podem, não conversam às vezes, ou conversam com limitação. Por mais que o modelo seja aberto, né, ele pode ter algumas restrições, então tudo isso é interessante. E aí, professor, é quando a gente começa a entrar no assunto do custo da comunicação, né, que a gente falou da LAN, da WAN, da MAN. Perfeito. Comunicar em LAN, em rede local, ela sai barata, né, porque são dispositivos mais simples, são dispositivos mais próximos. Então, exatamente. Você não tem um custo tão grande com o meio físico, correto? E aí quando a gente vai ampliando isso, o custo dessa comunicação, o valor do mega, por exemplo, megabit por segundo, se torna mais caro. Algum de vocês aí já se perguntou, né, professor, por que em caso eu tenho uma comunicação, por exemplo, no cabo com 100 megabits, mas eu contrato a internet de 1 megabit? E você acaba pagando num dispositivo de 100 megabits, sei lá, R$50, R$100, e às vezes numa conexão de 1 megabit você paga os mesmos 50, R$100, correto? Exatamente, exatamente. Exatamente essa questão, porque, como a gente colocou, quando você sai, né, desse ambiente, quando você vai para a rua, por exemplo, saiu do ambiente da empresa, do prédio, alguma coisa, você vai depender da conexão externa, que vai ser feita através de fibra, através de cabo. Isso tudo tem um custo. Esse custo já não depende da empresa ou do usuário. Ele vai ser cobrado pela operadora, né? Agora, tem uma coisa interessante, professor, né, que é a questão da estrela, que a gente pode já adiantar um pouco, né, do que a gente vai falar nas próximas aulas, que é a questão do pacote, né? Certo. O pacote, por que a estrela é uma topologia bastante, vamos dizer, difundida, é a topologia que vocês vão encontrar no mercado, né? Você vai em qualquer empresa, você vai ter a topologia estrela na rede local. Por quê? É exatamente por essa questão dos computadores, que eles podem identificar a sua mensagem através do endereço, né? Como se fosse um endereço mesmo, que quando você manda uma carta, né, você bota lá o CEP, né, e essa carta vai chegar no local. Da mesma forma, quando em rede você tem um pacote, que a gente chama de pacote, ele tem um endereço, tá certo? Um endereço de destino, endereço de origem. Ora, é aí que então que a estrela trabalha. O computador trabalha lendo, ele pega o pacote, sua mensagem, lê qual é o endereço de origem e o destino e envia para a porta correspondente, certo? Se por acaso essa porta não for achada ou então não tiver na tabela dele, ele manda para todo mundo, para todas as portas. Então, a sua mensagem vai sempre chegar caso, né, tenha um computador com esse endereço. Por isso, então, a estrela hoje é a topologia mais difundida e mais utilizada no mercado, né, de informática. Isso, muito bom. Bom, então é isso, nós já finalizamos nossa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante, façam as atividades aí que estão no AVA, participem conosco, mandem as dúvidas no chat, nos fóruns e vamos conversando cada vez mais e semana que vem a gente continua. Obrigado, boa noite e tchau, tchau.